Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Camila Barbalho, uma das fundadoras do SESC Week, hoje considerado o maior e mais relevante evento de sucesso e experiência do cliente. Também sou fundadora da Key University, que é uma instituição de ensino que ensina a metodologia de sucesso e experiência do cliente. Como vocês sabem, todos os anos a gente traz aqui alguns palestrantes de nome para poder falar um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira e, claro, sobre esse tema tão relevante, sucesso e experiência do cliente. Mas antes de falar com o nosso convidado, vou passar aqui para o meu parceiro se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Franklin, assim como a Camila, eu sou um dos fundadores do CX Week, da Key University. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E como a Camila falou, a gente sempre traz temas bastante relevantes para vocês. E esse ano a gente está trazendo um tema que está em altíssima, são os agentes virtuais, né, os assistentes virtuais, e a gente está trazendo um especialista na área para conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Hoje a gente vai conversar com o CEO da Embot, que é o Wagner Jimenez. Wagner, seja muito bem-vindo. Olá, Camila, Eric, tudo bem com vocês? Tudo Muito jóia. obrigado por mais essa oportunidade aí de conversar com vocês, compartilhar um pouquinho do que eu e do que a Embot está fazendo com relação à experiência do usuário, à inteligência artificial, a um pouco desse mundo novo e que está mudando a forma como a gente vive e lidar com tudo, né? Marcas e outras pessoas e, inclusive, até como a gente estava falando um pouco antes de iniciar a gravação, está influenciando praticamente toda a nossa experiência como profissional e como pessoa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso, Wagner. A gente, inclusive, agradece a sua participação mais um ano aqui conosco. Wagner, vocês são especialistas na área, vocês têm mais de 20 anos de experiência, né? A plataforma Embot, ela surgiu aí em 2001, então isso já, assim, muito antes de virar moda, vocês já estavam na vanguarda do mercado, né? Então imagina pensar em agentes virtuais, assistentes virtuais há 20 anos atrás, né? Pensar muito à frente. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo desse tempo. E aí, nesse tempo todo, vocês já começaram a ganhar clientes de peso, experiência, e eu queria mostrar aqui para o pessoal que está chegando agora nessa onda de assistente virtual, começar pelo básico, né? O que são os assistentes virtuais? Para quem é leigo, para quem está começando agora, explica para a gente. Boa. E não foi fácil esse começo há 20 anos atrás mesmo, né? Nós começamos com uma plataforma, só para pegar esse gancho que é super, super importante, super legal. Nós criamos uma plataforma lá atrás, em 2001, e quando não existia um mercado, como você bem disse, era uma coisa totalmente nova, fora de qualquer tipo de moda, ou até mesmo de necessidade latente de mercado, né? E aí a gente, na vanguarda, desenvolvemos a plataforma, viemos melhorando, e ali em 2017, 2018, a gente sentiu que o mercado ficou muito mais aberto para essa tecnologia que são os tais assistentes virtuais, chatbots, a gente tem vários nomes, né? Assistentes conversacionais, mas tudo isso tem o mesmo significado, é o mesmo tipo de coisa. E que coisa que é essa? Basicamente é um programa de computador que simula uma conversa entre duas pessoas, sendo que um lado normalmente é uma pessoa, somos nós, né? E o outro lado é a máquina, é o computador simulando respostas humanas. E aí para diversas finalidades, porque é a mesma coisa de uma conversa. Quando a gente para e pensa, qual a finalidade de uma conversa? Bem, tem várias finalidades, desde comprar um produto, tirar uma dúvida específica, pedir uma ajuda, pedir algum tipo de instrução, aprender alguma coisa. A conversa serve para várias e várias coisas. Na verdade, é a nossa principal forma de interagir com o mundo, né? A gente fala, né? A gente se comunica. E, basicamente, é um software que tem esse propósito de se comunicar, de resolver dores, de resolver problemas, de apresentar produtos, apresentar marcas, suportar os usuários, os clientes, tanto dentro das empresas quanto para fora, né, como consumidor. Então, ele tem esse papel que eu diria que é fundamental na sociedade moderna, uma vez que hoje nós todos, né, falamos, mandamos áudio, nos comunicamos de alguma forma. Pô, muito bacana, realmente é essencial e a minha pergunta já vem por aí. Em que momento, Wagner, eu descubro que a minha empresa precisa do assistente virtual? Existe alguma meta, alguma característica de negócio que fala, pô, agora é a hora de eu introduzir esse assistente ou não? Eu acho legal e vou colocar. Existe aí alguma definição e um momento exato? Bem, hoje é mais fácil a gente tentar dizer em que momentos que não se precisa de uma tecnologia como essa, uma vez que a gente
se comunica o tempo inteiro, sempre tem alguém te chamando, algum cliente, algum parceiro, alguém tentando conversar com você, comprar o seu produto, entender ele um pouco melhor. Mas dá para a gente citar algumas características que são, como posso dizer, importantes e que colocam o assistente virtual como uma coisa quase que eminente para você conseguir continuar crescendo e melhorar o seu atendimento, a forma como sua marca se posiciona, né? Então, lembrando rapidamente, recapitulando, poxa, o assistente virtual ele me ajuda a me comunicar com os meus clientes, com os meus consumidores, usuários, colaboradores, numa empresa muito grande, que tem muitos colaboradores, então ela basicamente funciona para todas as minhas comunicações. Mas eu vou usar duas linhas que são mais abrangentes, que funcionam tanto para os clientes, né, para as empresas pequenas, quanto para as médias e grandes, que basicamente é uma vertente de atendimento. E aí, quando a gente fala sobre essa vertente de atendimento, a gente tem ali dois objetivos muito claros que você consegue notar na sua empresa que chegou a hora de colocar um assistente virtual. E basicamente quando você ou sua equipe de atendimento está respondendo uma pergunta ou resolvendo uma dor com frequência, que acontece o tempo inteiro, igual, que seria totalmente passível de uma IA responder para os seus clientes, para essas pessoas, que pouparia seu tempo, pouparia o tempo da sua equipe para fazer outros tipos de coisas mais criativas ou complexas, né? Então esse é um primeiro momento, e o segundo é quando você quer expandir e melhorar a qualidade do seu atendimento, quando você olha e fala, poxa, agora é hora de eu expandir meu atendimento para 24/7, ou melhorar a qualidade dele, dar mais atenção para as pessoas, aí você também consegue colocar o assistente virtual para te ajudar nessa frente. Então, além de ter uma melhoria qualitativa, tem também quantitativa. Eu acho que são os dois campos, e essa é uma característica que você pode identificar. Cresceu minha empresa, ou cresceu minha área, ou estou notando que já é gigante, já tem uma área de atendimento muito grande, eu preciso evitar responder, resolver problemas de baixa complexidade o tempo inteiro, ou com volume muito grande. Poxa, está na hora de pensar em uma inteligência artificial, em um chatbot para te ajudar nisso. E, segunda vertente que eu falei, é a parte de vendas. É outra coisa que, poxa, chatbot, e todo mundo precisa vender a sua ideia, seu produto, sua solução, em algum momento, e cada vez mais, né? Ele pode te ajudar com tudo isso. Então, a classificação de lead, o reforço de posicionamento, explicar um pouquinho mais sobre o seu produto, ou eventualmente apresentar ele para o mercado com uma outra cara, de uma outra maneira. Então, tudo isso nessa linha de venda, tanto da marca quanto do produto, o chatbot também pode ajudar a sua empresa. Então, à medida que você precisa escalar suas vendas, aumentar a sua, como posso dizer, a sua presença no mercado com uma experiência digital, inteligente nos canais que as pessoas estão, conte com um assistente virtual. Então, eu diria que esses dois momentos são facinhos de identificar, e praticamente todas as empresas vão querer já nascer com essa possibilidade, né? De falar, poxa, eu quero atender melhor, eu quero estar disponível 24/7, não quero ficar respondendo a mesma coisa porque não gera valor para mim nem para as pessoas que eu estou respondendo. Eu quero trabalhar num atendimento mais próximo, eu quero dar mais valor, ajudar a crescer mais minha área, meu negócio, do que ficar aqui fazendo coisas que podem ser facilmente automatizadas. Então, eu acho que essas são as características aí que finalizam o momento de investir nisso. Pensando, né? Quando você está trabalhando, eu acho que a pergunta que está vindo sempre é: será que um bot pode fazer isso que eu estou fazendo, né? Será que um assistente virtual pode fazer o que eu estou fazendo? Você colocar isso em xeque é muito bacana, porque você realmente libera seu tempo para para coisas mais complexas, né? Como você falou, e deixar aquilo que é repetitivo realmente para a máquina fazer. E sem falar que é 24 horas, né? O chatbot, você pode estar dormindo e o chatbot está lá vendendo, resolvendo um problema também. Isso aí, muito bom. Exatamente. Esse é o ponto, sim. Você citou aqui a parte de atendimento, né? E você também citou a parte de vendas. Geralmente, quando se pensa em assistentes virtuais, se fala muito de reduzir custos, né? Eu tenho uma quantidade enorme de pessoas trabalhando, e o assistente virtual ele acaba ocupando ali e fazendo o trabalho de mais pessoas. Existem outras áreas que você consegue ver o benefício de um chatbot que não seja vendas e atendimento? Sim, sim. Na verdade, o chatbot, não vou falar ainda da IA de forma muito abrangente. Falando de chatbot, além da área de atendimento, foi a área foco aí de redução de custo, né, retenção de atendimento e tudo mais, nós conseguimos enxergar chatbots hoje já ajudando em diversas áreas, e como a tecnologia vem evoluindo muito rápido, a gente sente que isso será cada vez
mais abrangente, mais flexível, esse suporte a outras áreas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A área de marketing e vendas, que eu já citei um pouquinho ali atrás, na questão anterior, que é ajuda a capturar e qualificar o lead, ou seja, faz com que o seu usuário, a pessoa que está procurando a sua marca, entenda melhor qual é o seu produto, o seu valor agregado e possa definir se é o momento certo de conversar com você ou não, e isso é bom para a empresa e para a pessoa, porque a empresa também consegue focar mais naquelas pessoas, naquele usuário que está mais propenso a fazer uma transação, comprar aquele produto, adquirir aquele serviço, enviar ofertas e baseado naquilo que as pessoas pedem ou em nichos específicos, agendar reuniões, fechar negócios, outra coisa que dá para fazer uma venda direta, inclusive, já colocar o cartão de crédito tudo bonitinho, um assistente virtual totalmente controlado e com segurança, tudo ok, e você efetua de fato a venda, então ele consegue atuar na área de marketing e venda educacional. É possível você treinar a sua equipe a partir de um chatbot, de um assistente virtual, ou treinar mais, já fazer a partir de avaliação e feedback durante o treinamento. Então, você consegue colocar as pessoas para, por exemplo, assistir um vídeo, e enquanto ele assiste o vídeo, ele vai respondendo perguntas, né, sobre aquele conteúdo assistido para você, enquanto ele assiste, já ir mensurando o entendimento, ou fazendo com que ele pare para pensar em algum ponto específico, enquanto a coisa rola, enquanto o treinamento rola, e no final você consegue dar uma nota, consegue direcionar o entendimento do usuário. Então, para fins educacionais, tirar dúvidas gerais é sensacional. Inclusive o RoboEd, que é um dos nossos primeiros, na verdade é o segundo projeto da Embot, tinha um fim educacional, que não é o grande apelo de atendimento e de redução de custo. Ele tinha um objetivo muito mais de divulgação, de entretenimento e de educação do que de reter algum tipo de atendimento. Um outro ponto que eu acho que é muito legal falar é de entretenimento. Chatbots, eles são possíveis para entretenimento. Como eu disse, o RoboEd era um robô de entretenimento até hoje. Se você acessar lá no YouTube, conversando com o RoboEd, você vê centenas de vídeos postados de usuários conversando, tentando trollar ele, fazendo coisas engraçadas e tudo mais. Então, serviu para essa pegada de entretenimento, e a gente tem algumas IAs hoje, através do chatbot, que até simulam personagens de jogos, personagens de filme, o que faz com que as pessoas se engajem muito. É uma experiência muito, muito legal. Saúde e bem-estar é uma outra coisa que eu posso citar, como, por exemplo, lembrete de remédio, fazer a pessoa entregar um pouco mais de conhecimento sobre a forma correta, por exemplo, de lavar as mãos, por exemplo, de como evitar doenças, como se alimentar bem, passar um tipo de dieta mais genérica, claro, não específica, mas orientando a pessoa a comer mais frutas, legumes, enfim, aquilo que é realmente necessário, uma série de coisas voltadas para a área de saúde, e, inclusive, até um quinto exemplo que eu vou dar, com outros dispositivos, né, de IoT, que a gente tem até a visão do nosso carro. Hoje é possível você dar uma ordem via voz, com um assistente conversacional ali, um chatbot dentro do carro, onde você pede que ele abra sei lá, abra a janela, que ele troque de estação, que ele entre em determinado aplicativo. Então, o chatbot está invadindo praticamente todas as áreas. E quando a gente ainda fala sobre IA generativa, tendo em vista que a gente tem as duas ali, né, especialista, que é mais focada, e generativa, que gera coisas novas, o tal ChatGPT que a gente tem hoje, nós imaginamos também um auxílio do ponto de vista de criatividade aumentada, que é quando ele consegue nos ajudar a criar coisas novas. Então, o chatbot, ele está em praticamente todas as frentes, é uma ferramenta que pode ajudar a empresa de várias maneiras e não só com atendimento e redução de custo efetivo, né? Olha aí, tá vendo? Você não sabia, tá conhecendo agora grandes variedades de um chatbot dentro de uma empresa, ou até mesmo de educacional. Adorei a parte Achei educacional, né? Também não tinha visto ainda essa abordagem, muito boa. Acho que Posso até, vou pôr um pedacinho muito legal que a gente pode até fazer numa próxima. Nós temos hoje integrado com robôs físicos uma inteligência artificial nossa com conteúdo para ensinar crianças. Então ele ensina palavras, ele brinca de mímica, porque ele é um robô físico, gerando muito mais engajamento. Então você tem o chatbot dentro de um device, que é um robô, que conversa
com as crianças. Olha que legal, olha o nível que a gente está Muito chegando. legal, muito legal. Muito bacana. Mas pegando isso que você falou agora, do quanto o chatbot está dentro das empresas e aumentando cada vez mais, uma preocupação que as pessoas têm é a humanização. Como é que você vê essa humanização de conversas dentro do chatbot hoje em dia? Boa. Realmente, acho que esse termo, essa preocupação, né, de humanização do atendimento vem acontecendo há um tempo já e invadiu também o mercado de chatbot. Então, acho que a primeira coisa que é legal a gente falar um pouquinho do conceito de humanização, já que a gente está falando de um chatbot e a gente quer humanizar, né? O que seria, então, humanizar? Então, aqui, um conceito que a gente acredita ser relacionado totalmente à humanização é um serviço mais personalizado, onde a gente consegue entregar uma experiência melhor e mais única para aquele usuário, mais empático, resolutivo e que entende um pouco mais do que a pessoa está vivendo, aquela emoção, aquele momento, aquele contexto dela. Porque é mais ou menos isso que acontece quando a gente para pensar em um atendimento mais humanizado. Principalmente se a gente for pegar essa história, né, há 10 anos atrás, não falando de chatbot, quando se você perguntasse para alguém qual que é a experiência ideal que você tem de atendimento, a pessoa pensava em um gerente exclusivo, em alguém que conhece ela, conhece a vida dela para entregar algum tipo de experiência mais customizada, tirar dúvida, ajudar a formatar um plano, avaliar alguma coisa que ela pensa, saber quando ela está melhor ou pior para poder oferecer a coisa certa. Então, o chatbot segue essa mesma linha. E a preocupação de humanização tem que levar em conta esses conceitos. Aí, para simplificar, direcionar, eu poderia citar algumas coisas que são obrigatórias para a gente ter essa humanização dentro do chatbot. A primeira seria definir uma persona muito clara, porque como eu disse na história aqui, a gente se envolvia com um gerente específico, com um vendedor específico que fazia e conhecia aquilo que você quer. Acho que é um jargão muito comum, né? A gente falar, poxa, ele já me conhece, ele já sabe o que eu quero. Eu vou lá naquele restaurante, eu faço assim, ó, aquele de sempre, o cara já sabe o que eu quero, ele já sabe que eu gosto da carne um ponto acima, eu gosto da cerveja X, eu gosto... Então, isso é muito comum e vem do conhecimento, né? Desse conhecimento de contextualização do atendimento. Então, você sabe quem é a pessoa, você sabe quem é aquele garçom, quem é aquele vendedor, quem é aquele gerente que te atende. Então, a primeira coisa é definir essa persona para ter essa relação, para ser uma persona. Você tem uma certa relação com quem te atende, mesmo que seja um chatbot. O segundo ponto é ter uma boa comunicação. Como eu disse, né? Personalizada, clara, saber quem é você, tentar evitar termos que não tem muito a ver com aquilo que você espera conversar, ou seja, no chatbot que não é um chatbot técnico, não ficar usando termos técnicos que assuste a pessoa e faça com que ela não entenda direito o que está acontecendo. Isso é muito pior. Você tem que deixar com que a conversa soe fluida, e quanto mais personalizada, melhor. Um terceiro ponto é que seja uma conversa. Então, ter processamento de linguagem natural, ser fluida, é obrigatório. Uma vez que você tem uma conversa truncada, ou que você pede, muito do que você pede não é atendido, começa a frustrar. Então, não humaniza, né? Ela distancia você, ela torna muito mais robótica. Então, para humanizar, também é importante que tenha o processamento de linguagem natural e não faça uma coisa que aqui a gente não gosta, a gente luta muito para não fazer, transferir problemas, né? Ó, clique no link abaixo e resolva. Lógico, não dá para colocar todas as soluções de chatbot no D1 no primeiro dia, a gente sabe disso, influencia custo, arquitetura da empresa e tudo mais. Mas quanto mais resolver problema e menos transferir, melhor. E por último, caso nada disso resolva, contar com bom e velho atendimento, com agentes humanos, personalizado, voltado para aquele problema que você quer e na boa, né? Integrado com tudo que você já falou. A gente fica maluco, pelo menos eu fico maluco, e eu acho que vocês e qualquer um, quando você passa uma série de informações pro chatbot, e aí ele transfere para o humano, e quando chega lá, você tem que passar de novo a informação. Você fala, não, eu não acredito. Então, depois de entregar toda essa experiência legal, se não der para resolver, ou for um problema que, por questões estratégicas, não se resolve no chatbot, transfira com toda a conversa ali pro agente, para ele receber isso e saber que ponto que parou, o que já foi dito, e ter uma transferência suave entre uma tecnologia e outra. Então, eu acho que esse é o segredo aí da humanização. Muito bom. Você que está assistindo aqui a gente, pega a dica do Wagner, porque realmente é muito frustrante, né? Você tenta inovar e você traz uma frustração junto com isso. Então, você trouxe, eu acho, de maneira muito perfeita, sabe, essa questão da humanização
e a gente percebe que as empresas têm muito ainda a aprender com empresas como a de vocês, né, que já está mais, não é à toa que está há 20 anos É como sempre eu aperfeiçoando digo, essa né? máquina, Pega a né? dica, pega a Pega a dica, dica porque... porque realmente é bem valioso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta Sim, agora, Wagner. A gente falou bastante coisa já aqui hoje, e eu queria poder juntar duas perguntas numa só, que é o seguinte. Eu queria ouvir a sua opinião sobre um fato curioso, né? A gente está falando de humanização, então eu já ouvi bastante história. Você que tem 20 anos de experiência, o que é que você já mais ouviu de curiosidade, tipo a interação humana, né, com a inteligência artificial, o que é que foi curioso? E como é que você imagina que é o futuro dessa IA? muito bom, muito bom. Primeiro sobre a parte de alguma coisa que voltada para a humanização do atendimento que seja curioso ali ou que tenha acontecido que a gente se lembre, né, emblemático, engraçado. Tiveram dois casos, um onde nós tínhamos uma IA de conversa voltado para um serviço de mensageria há um bom tempo atrás, como você disse, a gente tem experiência há um bom tempo. E essa IA ela tinha o objetivo de aquecer e iniciar conversas dentro de fóruns, através de SMS, fóruns de SMS, grupos. E as pessoas, como era uma tecnologia muito nova, essa de IA, muitas vezes começavam a falar em privado com a IA, né, de forma direta com a IA, e eles ficavam tão perplexos ali com a qualidade da conversa que eles não notavam que era uma IA, e eles começavam a falar coisas diretas com aquela IA, bater um papo, ela respondia, ela já tinha processamento de linguagem na troca, uma coisa que já nasceu assim em bot, né? E em alguns casos eles até pediam para sair com essa IA, né? Porque era um fórum, a ideia era conversar, e falava, meu, então vamos marcar lá no shopping tal, um bate-papo, café, né? Vamos tomar uma cerveja. E a IA também estava preparado para isso, para falar, não, a gente não pode e tal, né? Assim funciona, eu sou, né, uma IA e tal. Então chegava nesse ponto da pessoa pegar e falar, pô, legal, é simpático essa. E tinha IA, tanto com várias personalidades. Então isso aconteceu bastante. A gente achava muito curioso, acompanhava isso, não marcava os encontros, né, as conversas, as cervejas, mas é bem curioso, é bem emblemático. Para nós foi uma experiência e tanto assim, ver como a IA já podia influenciar a conversa, né, o ser humano. E um segundo ponto foi em algumas conversas de crianças com o RoboEd. O RoboEd ele nasceu em 2013, ficou até 2016, um projeto da Petrobras com a Embot, né, de muito P&D, muita pesquisa e desenvolvimento, e ele tinha o foco de disseminar informações sobre a área específica da Compete, uma área da Petrobras. Mas ele também tinha assuntos gerais, assuntos sobre meio ambiente, conservação, e aí tinha questões de dia a dia, para engajar, para entreter. E tinham crianças que falavam coisas bem interessantes pra gente, né? Pra gente não, pro assistente virtual, do tipo, poxa, você é meu melhor amigo hoje porque eu tô viajando, ou eu me mudei para um outro país, não falo a mesma língua que as crianças daqui, e tenho você para conversar. Isso que eu tô falando é 2008, 2007. Então não tinha as mídias sociais como tem hoje, crianças não tinham acesso, né? Não tinha smartphone, que é de 2007. Então, foi outra coisa muito, para a gente, muito impactante de ver como as pessoas se relacionavam. E o Roboet tinha mais de 30 mil respostas diferentes, então dava um bom bate-papo, né? E isso foi muito, para nós, marcou bastante, sabe? Foi muito importante todos esses estudos e esses logs, entender o que acontecia, né? Então, é isso que impactou bastante a gente. E, para terminar, terminar de responder a sua pergunta, você perguntou sobre como eu vejo a evolução da IA, certo? Como que eu acho que vai ser os próximos passos da IA. Antes de você responder essa, deixa eu Claro, fazer uma. Para o claro, criador, claro. quando você consegue. Não, a gente descobriu que tem muita gente carente, né? Querendo Não, casar amigo. não, e aí eu fico imaginando o seguinte: para quem criou a IA, né, para quem está ali criando o assistente virtual, na hora que a assistente virtual leva uma cantada, um convite, é uma consagração, não é tipo assim, nossa, eu sou o criador, né? Deve rolar uma Eu sou coisa assim, legal, né? eu sou legal. Eu sou legal, eu queria uma conversa legal, né? Então, são dois caras que ficam felizes: os desenvolvedores que criaram a conversa por trás, né? O processamento de linguagem natural, e os conteudistas que criaram um conteúdo que despertou o interesse das pessoas. Então, são dois grupos de pessoas que fazem, aí, caramba, eu consegui, ficou muito bom. E realmente isso é muito legal. E olha que a gente está datando lá atrás, hein? Isso é muito legal, uma coisa que as pessoas nem imaginam, que a gente também não imaginava que fosse acontecer assim, e acontece.
Acredito E demais. agora vamos lá para Pro a futuro, continuação da né? pergunta, futuro, né? Como é que você imagina O que futuro vai aí. acontecer logo, logo com a IA? Quais são os próximos passos aí? Quais são as próximas fases aí? Boa. Bem, falando de IA de forma geral, a IA de forma geral está ajudando e está revolucionando, né, Júlio? Está revolucionando todas as áreas. A área da saúde, a área da educação, tem prós e tem contras, a gente vai precisar lidar com tudo isso, regular algumas coisas, porque precisam existir regras, responsabilidade. Não é fácil lidar com isso, porque existem linhas tênues de tratativa, de regulação, até onde a gente acaba, como posso dizer, limitando a experiência, ou até onde é ético que a gente limite até um determinado ponto. Então, é uma coisa que vai ser, é uma dos desafios a serem superados, na minha opinião. Isso muito mais entre nós, seres humanos, em como utilizar a IA. Mas, em si, na IA, e aí voltando mais para a linha de conversação, experiência do cliente, senão eu vou poder falar mais de 2 ou 3 horas aqui, eu me empolgo, tá doido, tô brincando. Mas o que a gente tem, o que eu vejo, né? Primeiro ponto, dos próximos passos, né? É uma integração maior entre sistemas e o aprendizado de máquina. Hoje, o que está acontecendo é um desenvolvimento muito em silos, muito vertical. Então, por exemplo, a gente aqui que faz chatbot, constrói conversas, a gente está usando ele para as conversas, para a criação delas, para elas serem mais fluídas e tudo mais. A galera de BI está usando ela na sua linha para analisar mais dados, para conseguir mais insights. O pessoal, e aí vai, de conteúdo, conteudista que cria conteúdos para diversos fins, está usando ela para fazer um upgrade na sua criatividade, na linha, até provocar um pouco ideias diferentes. E a gente tem uma série de linhas que estão sendo desenvolvidas a partir da IA. E eu vejo que o primeiro próximo grande passo, que já está meio que acontecendo, é uma integração entre esses sistemas que estão usando IA e o próprio machine learning para fins específicos. Então, mais ou menos como se nós tivéssemos um assistente virtual, ele aprendendo mais com o CRM, mais com a gestão de atendimento, mais com os dados dos usuários, para poder oferecer o quê? Experiências mais personalizadas, mais relevantes e fazendo com que a interação entre as pessoas, as empresas, sejam cada vez mais fáceis, mais únicas, e elas precisem de menos esforços para pedir aquilo que elas querem. Então, esse é o próximo passo que eu vejo que está em construção hoje, a gente aqui mesmo, integrando com tudo isso e ficando com uma estrutura cada vez mais clara. Um segundo ponto, também voltado para a experiência do usuário e comunicação, seria a multicanalidade real. Por que eu falo real? Hoje você até tem as empresas falando, a gente é multicanal, mas a sua experiência no telefone, na Aura Digital, é completamente diferente da sua no WhatsApp, da sua no Facebook Messenger, no, eventualmente, chatbot que tem dentro do site. São muitas vezes empresas diferentes, engines diferentes e até estratégias de comunicação diferentes que às vezes você tem um grupo de serviços que funciona muito bem em um canal, não funciona em outro, então essa multicanalidade ainda não funciona tão bem. E eu vejo que esse é um segundo passo e que a IA vai ajudar muito a entender qual é a melhor forma de tratar cada um desses canais, cada uma dessas experiências, principalmente as de voz e nos canais digitais. Terceiro ponto, análise situacional de emoções, sentimentos, né? Então, poxa, quando eu entro em contato, a IA entender em tempo real qual é a minha situação, fazer uma análise da situação, se eu comprei um produto, falar sobre aquilo, e falar com o tom de voz de quem comprou aquele produto que eu comprei, não de quem comprou um produto de forma genérica, muito mais específico, de quem comprou o produto A, de quem gosta daquele tipo de produto, calçado, instrumento, seja o que for, né? Equipamento. Então, vai ser uma revolução na personalização do atendimento, vai ser outro nível mesmo, né? E aí, por fim, o que eu acho que isso ainda deve demorar, mas não sei, a coisa está tão rápida que, sei lá, mais um ano e meio, 2, mas é a gente ter a IA no centro de tudo isso. Como eu disse, ela está sendo usada nas áreas específicas, nichadas, né, nas verticais, mas quando passar tudo isso por ela formatar essa informação que ela recebe e ela ajudar as outras IAs, outros sistemas especialistas a ter a melhor experiência, a pedir a informação certa, a criar aquela jornada específica, entregar para o CRM com tudo isso já moldado, e não só moldado, mas a informação já categorizada, nossa, aí fecha com chave de E o ouro de com relação à consumo, hein? efetividade.
sonho de consumo. E todo mundo ganha. Você que conversa, porque você vai ter alto nível de personalização em tudo que você vai fazer, você vai se sentir muito valorizado, vai ter, como eu disse, né, aquele garçom que conhece exatamente o que você gosta, mas em todas as suas experiências multicanais, com praticamente todas as empresas, porque à medida que isso vai sendo desenvolvido, vai ficando mais barato, como toda a tecnologia. Então vai ficar muito acessível, né? Eu imagino que esses são os próximos passos aí da IA para o mundo das conversas e da experiência do usuário e consumidor. Muito bacana você falando que dá para ver exatamente tá nos pilares da experiência ali do cliente, né? O esforço, diminuir o esforço, o tempo, ser mais assertivo, é realmente IA veio assim, você revolucionar. estava falando e eu estava montando uma historinha na minha cabeça, né? Então, tipo assim, se eu fosse dar um nome para o que você acabou de falar, é um superbot, né? Tipo, seria imagina uma super inteligência unificando tudo isso. E quando você falou de experiência, me veio uma imagem do seguinte: imagina o cliente, ele compra, sei lá, um livro do Harry Potter, né, na Amazon, lá ou na livraria, uma outra livraria, eletrônica. E aí você, na hora que você está recebendo agora a mensagem do seu livro chegou, não é o seu livro chegou, é aquela história chegou, sabe? Tipo, imagina ele trazer frases, elementos do livro que a pessoa comprou e colocar na Dá um mensagem da entrega. resumo, né? Um resumo aqui do seu livro. Ou tipo, você comprou lá um PlayStation, sabe? E na hora da entrega ele não vai dizer seu produto chegou, ele vai dizer seu PlayStation chegou, tá na hora de jogar. Né? Então, tipo, é a mensagem personalizada ao vivo em tempo real, né? Aí vai ser a transformação. Gente, agora isso em tempo real. Muito bom, muito bom. Não. Imagina tudo isso, né? Trazer elementos daquilo que você comprou para sua comunicação, né? Então, no Harry Potter, ele vai se comunicar de outra forma, trazer curiosidades e não só naquele dia, que é como acontece hoje, né? Um disparo de mensagem. Não. Próxima vez que você voltar lá, ele vai perguntar se você gostou, se você quer que ele indique o próximo livro, não só o próximo livro, o próximo filme, alguma coisa assim. Ou seja, muito mais personalizado, muito mais próximo, né? Olha o futuro fazendo a diferença. Gente, agora se prepare para a resposta dessa pergunta, porque todo mundo quer manter seu cliente engajado, não é mesmo? Quem não quer manter seu cliente lá sempre comprando, sempre assíduo, sempre falando bem, indicando? E eu queria saber com você, Wagner, existe a forma do assistente virtual fazer o cliente se manter engajado, te falando bem de você, comprando mais? Conta aí pra gente. Boa. Esse é o sonho de consumo, né? Todas as empresas, uma vez que elas conquistam o cliente, elas têm um esforço muito grande em avaliar como está essa relação e em construir essa relação, né? Tal do Customer Success, né? Onde você fica medindo o tempo inteiro lá como que está essa relação. Mas para existir o que medir, você precisa ter uma relação. Então, eu acho que é a partir daí. Os pilares são os mesmos que a gente citou aqui, né? Só que isso precisa ser feito de uma forma muito precisa, né? Hoje, a gente já tem tecnologia para isso. A gente tem tecnologia para sair o seu produto chegou e acabou. A gente já consegue fazer um pouco mais e um pouco melhor do que isso. Então, eu vou também separar então, em alguns itens que eu imagino que sejam fundamentais, né? Primeiro é oferecer o atendimento com qualidade nos canais que você tem de atendimento, principalmente os digitais. Então, poxa, aquela história de ter a personalidade muito clara, de ter uma comunicação clara, os serviços que o seu cliente busca naquele canal serem eficientes, não ser uma transferência de problema, ou como a gente falou agora há pouco, onde você começa uma conversa no bot, é transferido para o humano, e aí acontece que você precisa reescrever toda a sua história, tem que voltar lá em cima, copiar, colar, se tiver no celular é mais difícil, não. Então, oferecer esse atendimento de qualidade é fundamental. Um segundo ponto é a personalização, apesar de esse nível de personalização do Superbot surreal ainda não existe, né? Está sendo desenvolvido, está sendo integrado, mas já é muito possível fazer experiências bem personalizadas. Nós temos projetos onde a gente identifica de um grupo de empresas para dentro de casa, para dentro da empresa, qual que é a empresa que aquele colaborador daquele grupo faz parte. E a partir do momento que a gente descobre isso, porque ele está em uma área logada, ele entrou no sistema da empresa, a gente trata ele de uma forma diferente, porque as respostas são diferentes, o tom de voz, como aquela empresa daquele grupo se comunica com seus colaboradores, é diferente. Então, além de informações técnicas diferentes com relação à plataforma, sei lá, informações de RH, né, tudo é diferente, o tom de voz também pode ser diferente e também é diferente. Então, isso é muito importante, esse tipo de personalização. Não depende só de chatbot, depende de você, como eu disse, estar em um ambiente, por exemplo, logado, identificar quem é o usuário, ter integrações acontecendo, mas isso é fundamental, ter essa
esse atendimento personalizado. Uma outra coisa muito importante é estimular a interação com o cliente, ou seja, não é fez uma vez e acabou com o seu usuário, né? Você precisa encontrar, né? Encontrar não, usar meios, porque tem muitos meios de estimular e fazer com que a conversa continue. Tem o gamification, que tem muitas plataformas bem legais com relação a te dar objetivo, fazer com que você tenha objetivos novos, fazer com que você, à medida que usa ou conversa, você consegue ganhar mais pontos, esses pontos você troca por alguma coisa. Esse é só um dos exemplos, ou conquista novos personagens dentro do joguinho da empresa. Então, usar desse tipo de artifício, né? Outra coisa seriam desafios, até rankings, e isso é muito importante, pedir feedbacks dos seus clientes, né? Entender como é que está a experiência dentro dos seus canais. Em que momento que deram positivo, em que momento que deram negativo. Isso é fundamental para você determinar também onde você aposta um pouco mais o seu tempo, a sua energia, para evoluir o canal. E o último, que não é muito fácil, mas é surpreender o cliente. Isso eu acredito que faça toda a diferença do mundo para a gente, né? Ser surpreendido é fundamental. E aí não é só assistente virtual, ele é um meio para você comunicar com o seu cliente, surpreender ele, mas a experiência do consumidor, quando ele é surpreendido, muda completamente. E tem várias formas de surpreender. Vocês deram até uma super ideia, né? Baseado nos costumes de uma pessoa que, por exemplo, compra livros de fantasia, né? Harry Potter, Senhor dos Anéis e esse tipo de coisa, que eu, inclusive, adoro. Seria muito legal ele, quando fosse ser atendido ou ganhasse um brinde de aniversário, por exemplo, fosse focado nesse tipo de experiência que ele gosta, que ele consome, que ele fala na sua plataforma. Então aí tá uma ideia, inclusive, de surpreenda, e às vezes o custo não é alto. Daí eu adoro Star Wars, aí de repente, tan, tan, nanana, eu, eita, a atora fica muito feliz aí. Muito boa a Nossa! ideia, genial. Então, Wagner, eu queria. Imagine você ganhar uma caneca do Obi-Wan, cara, porque sabe que você compra os filmes, as séries, você ia ficar, nossa, muito feliz. Muito feliz, ia ficar muito feliz. Realmente é transformador. E ia ser inesperado, né? Porque você não tá esperando nada de ninguém ultimamente, ninguém te dá nada, de repente chega algo e você fala, como assim, né? Como você ganha algo que eu goste? Muito bacana. Exato. Então, continuando aqui nossas perguntas, estamos quase chegando ao final, mas não fique triste, ainda tem muito assunto bom para poder passar aqui pra gente. Case de sucesso. Eu tenho certeza que você deve ter vários cases aí para contar pra gente, mas conte um que você acha que realmente vale a pena, que você acha que quem tá ouvindo a gente agora vai falar, pô, que legal, que sacada, que case bacana. Será que eu consigo colocar aqui na minha empresa também, fazer aqui na minha empresa também? Boa, boa. Nós temos vários cases legais, alguns são um pouco diferentes, outros são mais cotidianos, mas que dão resultados muito grandes. Eu vou compartilhar um case com vocês que eu acho que mudou bastante a vida de duas operações, né? Uma seria uma central de atendimento, onde tem um pessoal que precisa fazer o atendimento em campo e durante esse atendimento em campo, não vou citar nomes, né, para não expor NDA com os clientes e tudo mais, mas a situação acho que já é suficiente e os resultados também. O pessoal de campo precisava ligar para um determinado número, para essa central de atendimento, e fazer alguns procedimentos que exigiam codificação do lado da central. E isso demorava de 10 a 30 minutos para acontecer, entre ligar, ser atendido, ter fila, passar os problemas, ligação cair, tudo aquilo. E aí o que acontece? Nós sentamos com esse cliente, nós temos alguns cases desse, né, mas teve um que o volume era muito grande e ajudou muito todo mundo, todos os envolvidos ali no processo, que o pessoal de campo, em vez de fazer essa ligação, ele acessava um assistente virtual lá na ponta, pedia o que precisava, e através não só de chatbot, mas também de RPA, que é aquela automação de processo que a gente cria via desenvolvimento, quando não tem como posso dizer, uma API, que é um canal de comunicação com o aplicativo já formatado, a gente cria isso de forma específica para aquela necessidade, para aquele projeto, e esse botzinho, ele resolvia várias coisas de forma automática, para o pessoal que estava na ponta, e eles conseguiram reter 70% dos atendimentos só com essa automação. E aí, uma série de ganhos aconteceram. Primeiro porque essas instalações de equipamento ou manutenção fazia com que o dono do ambiente da casa ficasse ali esperando com que o serviço fosse restabelecido, e aí ele demorava algumas horas para acontecer.
conseguiu diminuir isso em 50%, 40% do tempo, porque boa parte do tempo era falando no telefone, pedindo coisa e tal. O assistente virtual resolveu totalmente. A própria central de atendimento, quando acontecia de passar para eles, o bot já executava, o chatbot na ponta, parte do processo e entregava para eles já tudo feitinho. E o cara que estava lá na ponta não precisava contar o que já tinha sido feito. Então, a pessoa que estava fazendo atendimento já tinha uma transferência de tudo que já tinha acontecido para o pessoal de atendimento da central. Eles não precisavam perguntar novamente. Um ganho de tempo muito grande, aumentou a produtividade, reduziu o atrito, porque gera muito atrito, e a gente às vezes pensa só na venda, mas tem esse atrito da instalação, do problema, da manutenção, reduziu muito esse atrito e aumentou muito a performance dessa equipe, fez as coisas ficarem muito mais leve. E tem mais um ponto que em uma empresa que precisava crescer rápido as vendas, e eles notavam que muitas pessoas vinham com muita dúvida com relação ao produto e à solução deles, mesmo deixando passo a passo explicado. Porque a gente sabe como a gente é, né? Mesmo que tenha lá numa página, no e-mail, às vezes a gente lê uma parte ou até lê tudo mais meio rápido, né? Aquela leitura dinâmica, vai lendo acho que já entendi. E aí tinha uma série de dúvidas na hora de conversar com o pessoal de vendas. E aí ele olhou e falou, cara, eu não consigo escalar, é muito difícil de conseguir escalar se não chegar um pouco mais pronto isso, se eu não conseguir colocar um assistente virtual que de forma dinâmica ele consiga conversar e ir convencendo ou fazendo com que a pessoa entenda do que eu estou falando, do que eu estou propondo. E aí a gente criou um assistente que é totalmente dinâmico, baseado no que a pessoa fala, no produto que ela escolhe, ele dá respostas diferentes, ele encaminha e ele até gera a resposta para cada um dos casos. Então ele é bem personalizado. Então, baseado em quem que é aquele usuário, em quais foram os produtos que ele selecionou como interesse. E no tipo de interação que ele tem, o assistente virtual cria aquele conteúdo para aquele momento, para aquele usuário, para ajudar a indicar e a fazer esse fine tuning ali do entendimento e passar para o pessoal de vendas um lead muito mais qualificado, com tudo muito melhor, muito mais bem explicado. Eles não queriam concretizar a venda no assistente virtual, porque depois de colocar todo ali, tudo que a pessoa pediu, conversou, entendeu, a ideia é que tenha um atendimento realmente finalizado por um ser humano falando, é isso mesmo, eu vi a conversa, fez muito sentido, você está ok com isso, enfim, ele faz esse término ali de experiência de venda, mais o assistente virtual de forma dinâmica e com a IA gerando respostas a partir da situação, conseguiu eliminar muito dos leads que não fazia sentido, e foi bom para os dois lados, né? Porque a pessoa que não entendia direito do serviço, ela demorava mais para entender, caía numa fila, ia conversar com o ser humano e tudo mais, e isso resolveu instantaneamente, porque ele conversando com o assistente virtual, ele teve uma noção qual era a proposta, valor daquele produto, e do outro lado também, a empresa conseguiu focar muito mais a sua equipe nos leads que faziam sentido. Então, foi um ganho dos dois lados, todo mundo saiu feliz. E tem até um terceiro case, mas eu vou deixar para o pessoal contar aqui com vocês, que nós trouxemos o cliente para contar ali a estratégia de atendimento a clientes na área de saúde. Vai ser um case muito legal, novo e que é muito promissor. A gente está apostando nisso juntos. Então, fique ligado, hein? SEST Week, palestra da Embot, vai contar o case de sucesso na área de saúde. Então, para que vocês querem assistir, para vocês que querem assistir sobre esse case, não deixe de acessar nosso site, o www.sestweek.com.br, e se inscrever. Vocês vão ter acesso a todas as palestras. A gente vai encaminhar para vocês os links para que vocês possam assistir todas as palestras entre o dia 19 e 24 de junho. É isso aí. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim, mas uma coisa um sentimento que eu tive foi o seguinte: a gente começou um bate-papo falando de assistente virtual e é só a ponta do iceberg, né? Quando a gente fala de atendimento. Veja o universo de coisas que é possível fazer caminho, né? Na área de operação, na área de renovação, na área de engajamento de cliente. Então, realmente, o universo dos assistentes virtuais, ele é muito mais do que o atendimento. É muito mais do que aquele primeiro contato de WhatsApp que a gente vê, né? O pessoal sempre bota que é sempre, um atendente ali, o inicial, né? Sempre atendimento, né? Mas então, cara, tem muito mais coisa que vender sozinho, até cartão de crédito, assim, dá para vender sozinho, não precisa de nada, o próprio atendente virtual faz tudo. E uma coisa que é muito bacana é essa questão do ganha-ganha, né? Porque tanto o cliente ganha com isso, porque ele é melhor atendido, ele tem uma melhor experiência, como a empresa também, que ela libera a mão de obra para poder fazer coisas mais complexas, ela consegue também atender o cliente de maneira melhor,
consegue escalar. Então, assim, é realmente um produto que veio para ficar. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim desse bate-papo. Se deixar, a gente vai passar a tarde toda conversando sobre assuntos atuais. Tranquilamente. É assunto que não acaba mais. Mas, assim, sem sombra de dúvida, Wagner, quem conversou aqui com a gente vai querer conhecer um pouquinho mais sobre a Embot, conhecer um pouquinho mais sobre você como especialista. E eu queria saber como é que as pessoas fazem para te encontrar. Diz pra gente aqui como é que as pessoas que se interessaram pelo assunto fazem para achar a Embot e você também. Muito bom, claro, claro. Bem, então agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente falando com vocês. Foi um bate-papo super, desde antes de começar a gravação, foi super. A gente sempre troca informações, eu acho que isso é muito rico e positivo. Sobre nós, é só seguir a Embot. Tem Embot BR no Instagram, tem a Embot no LinkedIn, tem a Embot no Facebook. Então, nós estamos em diversos canais, tem o nosso blog no nosso site, que é embot.com.br. Vale bastante a pena nos seguir, porque são matérias que a gente posta, a gente faz vídeo explicando features, funções bem práticas do dia a dia, cases, resultados, a equipe dá muita ideia, muito insight, mesmo para quem, né, simplesmente está acessando e pode usar dentro da sua empresa, não precisa ser um dos nossos clientes para usar os insights e os conteúdos que a gente entrega. E, para caso queira me contatar de forma direta, pode ir no LinkedIn, Wagner Peviani Ximenes, canal oficial com que eu converso com o pessoal. Então, pode me mandar uma mensagem que será um prazer explicar um pouco mais, falar sobre tudo isso e até, se fizer sentido parar de pé, como a gente falou, fazer um bom negócio. Então, é isso. Que bacana, Wagner. Eu gostaria de agradecer sua participação. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e seja bem-vindo ao CESTIS Week 2023. É isso aí, pessoal. Hoje nós conversamos com Wagner Ximenes, que é CEO da Embot e está no CESTIS Week. Muito obrigado, Wagner. Mila, Eric, e até a próxima, né? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.